Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver hoje uma questão muito bonita da CAF que conta a seguinte história. No plano cartesiano a seguir, o ponto -1 é o centro da circunferência que passa pelos pontos A, B e C. As equações das retas R e S são dadas, aí ele dá cada equação para a gente, e ele pede a área do setor circular BOC. Professor, a área do setor circular BOC é a que está pintadinha aqui, tá? Que aqui a gente pode pensar que é um cinza meio roxo, tá? E aí, qual que é a ideia que a gente pode usar? Professor, setor circular, eu vou te contar que, como se fosse, né, a fatia de uma pizza, quando você comer uma pizza, pensa que a fatia é o que a gente chama de setor circular. Eu preciso de duas informações, tá? Com duas informações eu já mato. A primeira é o valor do raio que o círculo tem. Essa informação é fundamental. E a outra informação é um ângulo, gente, que eu chamo de ângulo alfa, que é exatamente esse que eu vou colocar aqui. Esse ângulo, tá? É o que a gente chama de ângulo central. Ele é o ângulo formado pelos raios, tá? Se você tiver essas duas informações, faz aquela gostosa regra de 3 que já vai terminar. Muito bem. Então vamos pensar, tá? O raio, eu acho que dá para calcular numa boa, tá? O raio, acho que vai dar legal. Vou deixar para daqui a pouco, tá? Vou deixar a parte fácil para daqui a pouco. Primeiro, eu vou pensar na parte difícil, que é achar esse ângulo central. Bom, primeiro eu não vou achar bem esse valor, tá? Eu vou achar, na verdade, primeiro esse ângulo que está aqui, que na geometria plana eu chamo de ângulo inscrito. Por quê? Porque o vértice dele é um ponto da circunferência, ele está lá no cantinho e ele é formado por duas cordas. Muito bem. Por que achar o ângulo inscrito é importante? Porque eu vou ter uma relação que eu vou unir aqui depois com o central. Legal? Acha ele que depois vai ficar bem tranquilo. Tá, professor, mas como é que eu acho aquele ângulo θ, que na geometria plana eu chamo de ângulo inscrito? Na geometria plana aqui vai ser difícil, tá? Como aquele ângulo θ é o ângulo entre as retas, e ele deu as equações das duas retas, eu vou pensar de um ponto de vista da geometria analítica. Olha a viagem, tá? Lá na geometria analítica, o que acontece aqui, gente? Ó, acontece que o meu ângulo θ, ele está relacionado aqui com a tangente, tá? Essa tangente, ela é exatamente o módulo, tá? De MR menos MS sobre 1 menos RMR vezes MS. Caramba, professor, difícil de guardar, mas faz um esforcinho, tá? Nessa fórmula, quem é o MR? Quem é o MS? O MR é o coeficiente angular da reta. Como é que eu obtenho olhando para a reta? Desse jeito aqui, tá difícil, tá? Olhar quem é o MR. Legal é quando a equação está na forma reduzida, que é o que mesmo? É só você copiar a equação e isolar o y, tá, professor? Quando eu isolo, eu obtenho a forma reduzida. Essa forma, equação geral, quando eu isolo o y, está na reduzida. E na reduzida, o m é sempre quem está multiplicando o x. Então, acabei de achar esse valor. Legal? Aqui também é a mesma coisa. Equação geral, eu vou isolar o y, e aí, professor, passa para o outro lado,
E eu vejo que aqui, quem está multiplicando o nosso x é o m, vai ser exatamente menos 2. Preciso achar cada valor aqui, que são os respectivos coeficientes angulares, para depois substituir. Massa. Então vamos lá, ó. Formulazinha, a CAF pegou bem específico, tá? Olha aqui comigo. O M você vai substituir por 3, menos o MS por menos 2. Aqui, professor, 1 menos o MR3, o MS menos 2. Tudo em módulo, tá? Vai ficar tangente de θ igual a quanto? Aqui vai dar o 5 e aqui vai dar o quê, gente? Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6, né? Quando eu diminuir, menos 5. Show! Quando eu dividir, olha o valorzinho aqui para mim, menos 1. Agora, professor, cuidado, hein? Esse resultado aqui, que você calculou aqui dentro, ele é negativo. Mas tudo está em módulo, tá? Então, na verdade, a nossa tangente aqui, módulo de menos 1, vai ficar 1. O resultado lá dentro dá qualquer valor, mas no cálculo eu faço em módulo, sempre coloco positivo. Legal. Agora eu vou pensar lá na trigonometria. Qual é o ângulo que tem tangente igual a 1? Conta para mim. Esse ângulo, professor, é o famoso ângulo de 45. Olha aí, calculei o nosso ângulo θ. Show! Conta, hein? A parte mais específica está aqui. Agora, professor, qual é a relação que você tem aqui, hein? Tem uma propriedade que conta pra gente o seguinte, tá? Quando eu tenho um ângulo inscrito, que é o ângulo que está lá no cantinho, se ele mede θ, o arco correspondente a ele vai ser exatamente o dobro, tá? Propriedade que eu tenho que guardar. Então, se tudo isso aqui é 45, esse arco que está aqui correspondente, ó, que vai de uma ponta até a outra, em graus, mede quanto? 90. Muito bem. Aí, qual que é a relação que eu vou ter para o ângulo alfa? O ângulo alfa, gente, vai ter sempre o mesmo valor, tá? Propriedade também que eu vou guardar. O ângulo alfa central é igual ao arco que ele vê. Então, aqui no caso, o nosso alfa vai ser igual a quanto? 90 graus. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Muito bem. A parte mais difícil foi feita, tá? Agora eu vou voltar para a geometria analítica. Lembra comigo, tá? Que o raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, professor. Esse segmento que eu tracei aqui é exatamente quem? O raio, tá? Como eu conheço o ponto O, que é menos 1 e 1, que é o nosso centro, e o ponto A, que é 0 e 5, eu vou fazer a fórmula da distância de dois pontos, e aí a distância entre o ponto O e o ponto A vai me dar exatamente quem? O raio. Raio sempre faz a distância entre o centro até um ponto da circunferência. Como esse ponto eu não conheço, esse ponto eu não conheço, conheço só o A, faz a distância entre os dois. Como é que é a fórmula mesmo, ACAF? Cheio de fórmulas, né? Vamos lá, vamos com calma que aqui você vai conseguir. Para fazer a fórmula da distância, você vai montar esse esqueminha aqui comigo, ó. Sempre monta esse esqueminha aqui que não tem erro, tá? Põe um menos aqui, põe um menos aqui. Eu vou fazer uma coisa chamada xoxô. Xoxô eu vou pegar o x de um ponto e vou diminuir do x do outro ponto, tá? Pega um x menos o outro x. Agora eu vou fazer uma coisa chamada ioiô, que é pegar um y menos o outro y, tá? Então aqui vai ficar 1 menos o 5. Muito bem. Professor, vou apagar essa parte aqui, tá?
que eu quero deixar ali o nosso desenho. Eu já anotei as informações, aqui eu já usei o que tinha que usar, já posso eliminar. Vamos lá, vamos terminar aqui. A CAF pegou pesado aqui, tá? Distância do O até o A. Ali vai ficar menos 1 quando eu diminuir. A ao quadrado fica 1. Aqui vai dar menos 4. Quando eu elevar ao quadrado, vai dar o quê? 16. E não tem raiz exata, professor. Tudo bem, tá? É a CAF. A gente considera, tá? Então, achei aqui que a distância, ela vai ser raiz de 17. Essa distância, como eu falei, é o raio. Legal? Bom, já tenho tudo, tá? Agora eu vou fazer o quê? Para calcular aquele setor circular, como esse ângulo é 90, gente, eu vou fazer uma coisa muito legal, tá? 90 é a quarta parte de 360, verdade? Então, para calcular a área do setor, é só pegar a área do círculo, π ralhão, π vezes o raio ao quadrado, e dividir por 4. Como é 90, é a quarta parte, pega o círculo e divide por 4. Então vamos lá, ó. O π, o raio é 17, com a raizinha aqui, elevado a 2 sobre 4. Quando eu resolver a raiz, eu vou cortar, vai ficar 17 π sobre 4. Temos essa alternativa, professor? Não temos essa alternativa. Poxa vida, será que eu errei? Calma, a CAF quer ferrar mais com a tua vida. Você vai dividir para mim aqui o 17 pelo 4, tá, gente? Quando você dividir, 4 vezes 4, 16, vai 1. Fica 2 aqui, vai restar 2, fica quanto aqui? 4,25, tá? E aí no finalzinho, π. Agora tem essa alternativa, a alternativa B de batendo na cabeça dos inimigos da matemática. Que questão punk, hein? Aquela fórmula do início guarda com muito amor. É sempre na geometria analítica a forma como eu acho a tangente do ângulo entre duas retas, hein? Depois que eu achei a tangente, eu achei o ângulo e aí foi só felicidade. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.